Tomo único, módulo 8, intitulado A Evolução do Pensamento Religioso. Roteiro 2, Politeísmo. Objetivos específicos do estudo: esclarecer por que a ideia politeísta faz parte da evolução do pensamento religioso. Segundo objetivo: identificar as tradições religiosas do politeísmo. Subsídio: a ideia politeísta no contexto da evolução do pensamento religioso. Primeiro é bom entender que a história religiosa classifica a religião em politeísmo e monoteísmo. Como o tema é politeísmo, vamos elucidar primeiro o que é monoteísmo, ou seja, exatamente o que acreditamos e vivenciamos no cristianismo, e principalmente hoje é o que estudamos. O monoteísmo aceita apenas um Deus, Criador Supremo de todos os seres e coisas do universo. Bem esclarecido, agora entraremos no estudo sobre o politeísmo. O que é politeísmo? Politeísmo é o sistema ou crença em vários deuses. Vamos entender agora um pouco. As manifestações politeístas apresentam algumas das seguintes características: mitológica, fetichista, anímica, adoração dos astros ou mitologia astral, magia e manismo. Não entrarei em detalhes nesse vídeo, particularizando cada uma. Pelo meu entendimento, o politeísmo foi a primeira religião seguida pelos seres humanos. Por quê? A crença em vários deuses foi o sistema religioso inicial, porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e, desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para eles, uma divindade. Tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para eles uma divindade. Repetido para dar afirmação na condição de ignorância dos homens naquele momento. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observavam. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, inteligentes, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Aí fica mais fácil. À medida que vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos entendendo e compreendendo e classificando as situações em particulares. Observação, muito importante, diga-se de passagem. Dessa forma, chamando Deus a tudo que era sobrenatural ou sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam um culto.
Ou seja, se você descobriu algo diferente dos demais, que eles não compreendiam, você simplesmente é transformado em Deus. Às vezes, em nossos estudos é bom lembrar que isso ocorre até os dias atuais, conforme o dito no parágrafo anterior. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. É o que, na realidade, o que nós estudamos hoje, com muita simplicidade. Entendemos que Deus é o Criador do universo e que é o nosso grande Pai, nas palavras comuns de bom entendimento para fácil entendimento. No item 2, tradições religiosas do politeísmo. Em todas as épocas da humanidade, Deus jamais deixou de enviar ao planeta espíritos missionários com a incumbência de instruir espiritualmente os homens. Neste sentido, as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, que é o que nós sempre discutimos. Para que a gente possa encontrar o equilíbrio espiritual, nós teremos que estar na mesma igualdade, na mesma posição moral e intelectual. Fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Nos primeiros tempos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações. A adoração aos seres invisíveis que personificavam os seus deuses era feita de sacrifícios inadmissíveis. Acho que todo mundo já ouviu falar de sacrifícios, inclusive de seres humanos, porque eles queriam agradar a Deus de todas as maneiras. De forma abrangente, vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia, védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo do Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos óficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem oferecia os seus ensinos exóticos, conversando, ou seja, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Vemos, então, que os habitantes do planeta concebiam a religião de forma politeísta e antropomórfica, identificando em cada deus reverenciado qualidades supra-humanas. As ideias politeístas e antropomórficas apareceram na religião, na filosofia e em outras atividades culturais dos povos antigos. Destacaremos, a propósito, algumas contribuições registradas pela história. Tradição religiosa chinesa. Quais são seus destaques? Taoísmo e confucionismo, que é conhecido pelo seu fundador, Confúcio, que acredito que a maioria já ouviu falar. 2.2 As crenças religiosas dos hindus. É bom lembrar que
As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Destaques dos hindus: Brahmanismo e hinduísmo. 2.3 O politeísmo egípcio. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Desse ambiente, reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos números deuses, que sentiriam ou seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas, ou seja, a população, requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-os com as expressões esotéricas e suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para os espíritos das massas na categoria de Deus, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, encantando permanentemente com a natureza. A mitologia grega e seus cânticos óficos. 2.4 Os cânticos óficos fazem parte da tradição religiosa ocidental. Mas é importante registrar que foi o pensamento mítico, ou seja, místico, e o gnose helênica, que forneceram os elementos para a construção da filosofia grega, a qual, por sua vez, representa a base da organização social e cultural dos povos do Ocidente. A mitologia grega e os cânticos de Orfeu, enquanto ligado à experiência religiosa, são caracteristicamente politeístas e antropomórficos, nos apresentando uma comunidade de deuses e deuses, detentores de poderes supra-humanos e distribuídos numa organização hierarquicamente estruturada, chefia de um Deus maior e todo-poderoso, Zeus ou Júpiter, ao qual estavam submetidos os mais deuses, os principais, os subalternos a estes, as divindades infernais e os heróis ou semideuses. Fácil, assim, de entendimento, porque esclarece bem todas aquelas dúvidas que nós normalmente temos e dá uma base para que possamos continuar nossos estudos de uma forma mais clara e aprofundar com maior clareza em nossos ensinamentos no Oeste. Um abraço.